Bem-vindos ao Debate Público. O tema de hoje é saúde mental no trabalho, dos servidores públicos municipais e da comunidade em geral. Você sabia que um número cada vez maior de trabalhadores sofrem com problemas emocionais e psicológicos? Por isso essa temática é tão importante. E para entender quais soluções buscar, nós vamos conhecer a história da Vanessa, que buscou ajuda e enfrentou o preconceito para cuidar da saúde mental. Diretamente aqui do estúdio, a presença da Leila Lúcia Mota, diretora do Departamento de Saúde Mental de Nova Lima, e do Dr. Leandro Duarte, diretor do CIAS. Eles vão explicar como os servidores públicos municipais e a comunidade podem acessar os serviços de saúde mental aqui em Nova Lima. O debate público está no ar. Você sabia que afastamentos por problemas de saúde mental no trabalho estão aumentando no Brasil? Mas como saber se você está tendo alguma dificuldade, se você está tendo algum problema de saúde mental? A gente conversou com a psicóloga Rosiane de Paula e ela vai explicar para a gente. Confira no VT. Você acorda sem energia, evita reuniões, se irrita com tudo, se pergunta onde foi parar sua motivação. Para muitos trabalhadores brasileiros, esses sentimentos não são raros. São rotina. Então, hoje, inclusive, tem uma lei onde é determinado que as empresas devem desenvolver programas de saúde mental e bem-estar. E à medida que a gente tem consciência das nossas limitações e das nossas potencialidades, a gente consegue se posicionar perante diversas situações. Em 2024, o Brasil registrou 472 mil afastamentos por transtornos mentais relacionados ao trabalho. É o maior número da década. Foram 141 mil casos de ansiedade e 113 mil de depressão, um crescimento de até 340% nos últimos 10 anos. Pode ser que várias pessoas vivenciam uma mesma situação, mas cada um vai ver de uma forma diferente. Então é importante que a pessoa se conheça. É como se ela pudesse fazer um raio-x dela. Como ela funciona? E o que está diferente? Perceber, cansaço, perceber algum esgotamento, perceber irritabilidade, formas diferentes do funcionamento dela no dia a dia. Então, à medida que não fala, à medida que deixa para lá, à medida que acredita que sempre foi assim e que não tem jeito, a pessoa perde a oportunidade de trazer uma melhoria para o ambiente de trabalho e para as relações. Desde o ano passado, empresas precisam avaliar riscos psicossociais no ambiente de trabalho, como estresse, sobrecarga e assédio moral. Isso faz parte da norma regulamentadora 1 do Ministério do Trabalho, que agora reconhece o impacto emocional como risco ocupacional. Um ponto que eu acho importante é os gestores estarem junto com a equipe. Não existe o gestor e a equipe. Todos trabalham juntos por o mesmo objetivo, até porque só tem os gestores porque tem uma equipe. Então, saber o lugar de cada um, desenvolver diretrizes, dar o direcionamento para a equipe e ter conversas também de alinhamento em relação ao escopo das atividades e quais os objetivos de cada departamento, de cada área. Conforme a Climec, empresa brasileira especializada em medicina ocupacional e segurança do trabalho, algumas empresas já colhem resultados positivos. Redução de até 70% nos afastamentos mentais e aumento de 25% na produtividade, quando investem em programas de saúde emocional. Mas a terapia nada mais é do que abrir um baú de habilidades. À medida que a gente conhece e começa a colocar essas habilidades em ação, a gente tem uma forma mais efetiva de se posicionar na vida. Então a gente para de reclamar e efetivamente assume esse protagonismo. Camille, esse tema é muito importante. E é muito importante porque normalmente as pessoas não levam a sério. E elas não levam a sério até pela dificuldade do diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa vem sofrendo com um transtorno e não consegue identificar. E eu falo isso de cadeira porque eu vivi essa situação de uma pessoa muito próxima, passando por isso, e a gente não conseguia identificar essa situação.
São números alarmantes, né? Eu vejo aqui um crescimento de mais de 300% em 10 anos. Claro que provavelmente muito desses números, esse número aumentou dessa forma, né? Porque existem mais diagnósticos, né? As pessoas conseguem, de alguma forma, identificar mais o que está levando elas a ter a dificuldade e tal. Mas é um número impressionante. Se a gente for trazer para os outros casos, né? Não sou expert em saúde, não sei, mas com certeza esse é um número muito alarmante, muito grande. 300% em 10 anos é muita coisa, né, Claudinho? Isso a gente está falando dos números diagnosticados, porque existem os que a gente não tem nem noção. E assim, também não sou especialista, mas ouso dizer que isso aí praticamente dobra. Ah, pode ser. E ainda mais um dado, né? A gente está falando só sobre a saúde mental no trabalho, né? Imagina se a gente fosse ver esse número num geral sobre a saúde mental. Realmente é um tema que a gente precisa falar muito, precisa estar falando, precisa estar entendendo, né? As pessoas precisam ser mais conscientes daquilo que elas estão vivendo, se conhecer um pouquinho mais para poder buscar ajuda. E foi assim que a Vanessa fez. A Vanessa é uma amiga nossa, né, Claudinho? Uhum. E no próximo bloco a gente vai conhecer a Vanessa. Ela contou um pouco da sua jornada, dessa busca do conhecimento para ter uma saúde mental. Então fique com a gente volta no próximo bloco para conhecer a Vanessa. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Falar sobre saúde mental no trabalho é mais do que necessário. O ambiente profissional muitas vezes é fonte de estresse, ansiedade e esgotamento. Pressões por produtividade, excesso de tarefas, falta de reconhecimento e relações difíceis podem afetar diretamente o bem-estar de qualquer trabalhador. E quando falamos de servidores públicos, isso ganha um peso ainda maior. São profissionais que atuam em áreas essenciais como saúde, educação, segurança, assistências e muitas vezes sob condições desafiadoras. Um serviço público de qualidade começa por trabalhadores saudáveis no corpo e na mente. Tá aí a mensagem do nosso presidente, Adilson Taioba, que sempre participa aqui da produção do programa. E tem uma coisa muito interessante, muito legal que o Adilson fez, acho que uns 2 anos e meio atrás, se não me falha a memória aqui, foi criar um projeto na associação chamado Saúde Mental. É um programa que oferece atendimento psicológico gratuito para os associados e tem feito a diferença na vida de vários associados, entre eles a Vanessa, que eu falei no blog anterior, que a gente vai conhecer ela agora. Eu estive com ela, conversei um pouco com ela e ela vai contar como está sendo essa jornada, como está sendo essa descoberta de si mesma para cuidar da saúde mental. Vamos conferir comigo? Vanessa sempre foi mais reservada, especialmente no ambiente de trabalho, mas com o tempo a tristeza constante e a dificuldade de se concentrar nas tarefas do dia a dia se intensificaram e ela percebeu que precisava buscar ajuda. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? Não sou muito de conversar, principalmente no ambiente de trabalho, e sentia uma tristeza, uma melancolia, assim,
querendo conversar com alguém e às vezes não conseguia. E aí eu senti a necessidade de buscar ajuda profissional. O que parecia ser apenas uma fase acabou revelando uma necessidade real de apoio psicológico. Eu acho que existe ainda um certo tabu, um certo preconceito em relação à saúde, né, à doença mental, e isso tem que ser desmistificado, né? É uma doença como qualquer outra e que tem tratamento e que merece o respeito e a atenção devidas. Foi então que ela soube que o programa de apoio psicológico oferecido pela Associação dos Servidores Públicos do município de Nova Lima era um espaço seguro, reservado e acessível, que poderia acolhê-la no momento em que mais precisava. E procurei ajuda e soube que na associação tem esse apoio, né, psicológico, e é 1 hora, um atendimento muito assim exclusivo, 1 hora de atendimento que você tem toda a orientação, todo o acompanhamento para poder... o apoio, né, da psicóloga. E aí eu aproveitei essa oportunidade e essa ajuda para tentar melhorar um pouco as questões psicológicas que me envolviam no dia a dia. E foi muito bom para mim, assim, foi muito significativo, me ajudou muito. Com um acompanhamento profissional, Vanessa percebeu mudanças concretas. O cuidado psicológico passou a ser parte da sua rotina, um espaço onde, pela primeira vez, ela sentia que não precisava enfrentar tudo sozinha. Que agora eu consigo perceber o momento que eu vou ficar assim, mais triste, mais chateada. Eu consigo sentir e buscar ajuda, sabe? Não espera acontecer, a situação acontecer, né? Eu consigo captar quando eu estou com problemas emocionais e procurar ajuda imediata. Hoje em dia eu já consigo ter essa atenção especial comigo, esse olhar para mim mesma. O reflexo desse cuidado se estendeu também ao ambiente de trabalho. Sim, melhorou demais meu desempenho, minha execução nas atividades, meu diálogo com os colegas de serviço. Melhorou bastante. E para quem está passando por um momento parecido, o recado de Vanessa é direto. Eu diria para aproveitar a oportunidade, aproveitar o programa que existe, que é exclusivo. Você tem 1 hora exclusiva, assim, tranquila para conversar com a psicóloga, sem pressa e com a total atenção possível. E para não se envergonhar, não ter medo e buscar a ajuda necessária, aproveitar o programa ao máximo. Vanessa, querida, um beijo para você, viu? Obrigado por compartilhar a sua história com a gente. Importante, né, Claudinho? A gente encontrar pessoas que têm coragem, que assumem. A saúde mental, ela é uma saúde como a nossa outra saúde física, né? E não precisamos ter vergonha, ou ter preconceito, ou ter tabu. Ela é uma coisa interessante que eu sempre achei na Vanessa, a gente já conhece ela há um tempinho, que realmente ela tem esse posicionamento. Realmente eu preciso tratar da minha saúde mental, porque minha saúde mental é importante. Vou usar um termo clichê aqui, doa quem doer, né? E assim, não se importando com o julgamento, não se importando com o que as pessoas podem falar, podem pensar, porque afinal de contas, a saúde mental ela faz parte da nossa vida, ela precisa ser cuidada, não é mesmo? Tá, e Vanessinha, eu gosto muito dela, um abraço para ela, pro marido dela, o Orlan, gosto muito dos dois. Os 2 servidores municipais que dedicam ali grande parte de sua vida a isso, né? E é uma situação que a gente precisa realmente analisar. Não que eu deprecie outras categorias, mas algumas categorias do serviço público, elas estão muito sujeitas a isso. E aí eu vou destacar aqui 4, tá, Camille? A Guarda Municipal, porque ela trabalha diretamente com situações conflitantes, dia a dia. As fiscalizações, e aí eu não vou excluir nenhuma delas. O próprio pessoal da área médica, porque lida com essas situações, né? Dia a dia. E aí as nossas professoras que estão dentro de sala de aula, né? Então eu já vou até deixar aqui, né, um abraço para todas essas categorias e que cada um procure se cuidar e observar aí, né? E os familiares ao redor também, se perceberem mudança de comportamento, alguma coisa, talvez seja o momento. E a Vanessa falou uma coisa muito importante, que é a questão do preconceito que às vezes as pessoas têm. E aí, gente, se der problema no coração, você vai no cardiologista. Se você teve uma fratura, você vai no ortopedista. Por que a gente não vai cuidar da cabeça, né?
Então é isso que eu acho, Camille. Com certeza. E a Vanessa, ela, como eu já falei no início, antes da matéria, né? Ela começou o tratamento lá na Associação de Servidores. Vou repetir aqui, você que é servidor municipal, que é associado, ou que de repente quer se associar, tá aí, ó, mais um benefício, mais uma oportunidade. Então, a associação, ela oferece atendimento psicológico gratuito com a Rosiane de Paula, que foi a psicóloga da primeira matéria. Se não acompanhou, volta aí que dá para assistir de novo, né, Claudinho? Então, assim, ela é uma profissional competentíssima, muito competente, muito querida. O pessoal na associação é muito acolhedor também. Então, você que é associado e de repente está sentindo aí um pouco de tristeza, no ambiente de trabalho, dificuldade, de repente de relacionamento, alguma coisa assim, vale a pena uma conversa, né? Pode ser que seja só um momento ruim, sei lá, né? Mas vale a pena uma conversa com um profissional qualificado, um profissional que realmente pode identificar se existe ou não algum problema de saúde mental com você. Então já fica aí o convite, você que é associado, pode entrar em contato pelo nosso telefone, pelo Instagram, que a gente vai direcionar vocês para o atendimento psicológico que acontece lá. Exatamente. E quem não é associado, né, infelizmente não pode contar com isso, mas existe aí o atendimento da própria rede municipal, que inclusive a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né, Camille? Isso mesmo. Eu já vou até despedir aqui do pessoal, porque eu vou abrir espaço para que possam participar a Leila, né, que é diretora do Departamento de Saúde Mental, e o doutor Leandro Duarte, que é o diretor do CIAS, e que vão estar aqui com a Camille no próximo bloco, e ela vai apresentar algumas temáticas para que eles possam responder. Então, dessa forma, a gente vai chegando aqui no final do segundo bloco, e já a Camille volta para o terceiro. É isso aí, obrigada, Claudinho, pela parceria de sempre. Vamos dispensar o Claudinho nesse momento. Uma questão de espaço aqui no estúdio, né, gente? Obrigado, Claudinho, vai ficar aqui acompanhando, claro, né, porque ele vai acompanhar aqui a entrevista. E você em casa, fique com a gente também, que a gente já volta para saber como funciona essa estrutura de atendimento e de apoio psicológico aqui em Nova Lima. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Estamos de volta e o tema do nosso programa hoje, para a gente lembrar, é saúde mental no trabalho do servidor público municipal e também da comunidade em geral. E agora comigo aqui no estúdio, eu estou com a Leila Lúcia Mota, que é diretora do Departamento de Saúde Mental aqui de Nova Lima, e com o Dr. Leandro Duarte, diretor do CIAS. Sejam bem-vindos, obrigado por aceitar esse convite para esclarecer aí para a população, para o servidor e para a população como funciona esse apoio de saúde mental aqui na nossa cidade. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Camila, pela oportunidade e o convite de estar aqui, podendo esclarecer alguns pontos que podem ser importantes aí para as pessoas. Seja bem-vinda também. Obrigada, Carolina. Agradecemos aí pelo convite, né? E pela oportunidade de falarmos de um tema que é tão rico, né? Para todos nós. Com certeza, um tema muito importante, né? Doutor Leandro, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. A gente está falando sobre saúde mental no trabalho do servidor municipal, a gente também vai falar sobre a comunidade em geral, mas a gente viu lá no nosso primeiro bloco que esse adoecimento, né? No Brasil, da saúde mental no trabalho,
cresceu mais de 300% nos últimos 10 anos. Nova Lima acompanha essa estatística dentro dos servidores municipais? Muito bem, Camila, é uma pauta assim, é uma pauta quente, vamos dizer assim, né? A gente vem observando um crescimento desses diagnósticos incapacitantes, a gente chama de CDF, né? É a classe do adoecimento psíquico. Isso era previsto pela Organização Mundial de Saúde desde os anos 2000. Eles diziam que agora, né, nos anos 2020, a gente teria diagnósticos incapacitantes com diagnósticos psiquiátricos de forma relevante na vida aí das pessoas. E a gente, de fato, está observando isso. Nova Lima, né, na nossa experiência aqui, os servidores vêm acompanhando essa estatística em termos Brasil mesmo. A comunidade geral também, Leila, vem acompanhando essa estatística? Sim, a gente tem acompanhado, né, temos percebido assim, um aumento importante, né, da demanda de atendimento aos pacientes com demanda de saúde mental. Os nossos serviços, né, que prestam esse tipo de assistência, cada vez maior o número, né, de atendimentos e, de fato, assim, a gente acompanha essa linha aí desse aumento. Agora, para os dois, eu até fiz um comentário no bloco anterior, que tem uma associada nossa, da associação, a Vanessa, e ela faz tratamento da saúde mental, e eu comentei que ela fala sobre o preconceito que as pessoas têm, e esse tipo de comentário ela fez na entrevista, né? Uhum. E aí eu fiquei me questionando aqui, até comentei no outro bloco, será que é porque as pessoas, esse aumento, né, elas estão buscando mais, tendo mais conhecimento? Talvez é por isso que tem aumentado, talvez sempre existiu, né? É aqui que mora a minha dinâmica, sempre existiu, mas que agora estão tendo mais acesso à informação, será que é isso mesmo? Sim, eu acredito que seja, né, por esse caminho. Se hoje se fala mais sobre a importância do cuidado em saúde mental, né, e que vem também com uma mudança cultural, né? A gente tem acompanhado, tem percebido aí pelos atendimentos que realizamos em nossos serviços, o quanto que tem sido perceptível, visível, né, para nós profissionais da saúde, essa mudança comportamental, né, que leva aí a um adoecimento psíquico, os nossos serviços, né, cada vez mais cheios, o que nos faz pensar também naquilo que a gente pode fazer para ofertar uma assistência de qualidade, um cuidado em saúde mental de qualidade para não só o profissional, né, o servidor do município, mas para toda população, né? E pensando nisso, a gente tem trabalhado para ampliação aí dessa oferta. Isso é legal, né? É bom saber que as pessoas podem buscar esse acompanhamento. Sim. Vou aqui num papo reto aqui, que eu tenho... Vocês dois sabem do que estão falando, né? Eu estou aqui tentando entender um pouco e eu quero entender, separado, tá? Vou perguntar aqui primeiro para o doutor Leandro, a questão do servidor municipal. Existe um caminho para ele? De repente a pessoa, a Vanessa, faz tratamento lá com a gente, lá na associação, mas existem muitos mais servidores municipais, se eles prestarem atenção, eu acho que não estou bem, estou precisando aí de alguma coisa que me ajude, ou de repente um gestor do serviço municipal que observa que tem um colaborador que está precisando de algum auxílio, que caminho que segue? Muito bem. O CIAS, né, que é o Serviço Integrado de Assistência à Saúde do Servidor, ele tem diversos programas de acolhimento, e um dos programas, né, que chama Acolher. E esse programa de acolhimento ele pode ser pelo próprio servidor, né, pode ter uma recomendação do gestor, a gente pode fazer um rastreamento precoce, identificar a necessidade em determinada área, e aí ele vai entrar, né, por uma equipe multiprofissional do CIAS, é um time realmente treinado e preparado para fazer esse acolhimento individualizado, para poder ver qual é a demanda, qual é a necessidade. E para isso pode ser necessário ter, né, uma entrevista, por exemplo, com a assistente social, com a parte da psicologia, com a parte médica. Pode ser preciso que a equipe de ergonomia vá ao local de trabalho, fazer as observações para melhorias aí, da organização do processo produtivo, do trabalho, das atividades, né, das funções. Então, veja, quando aparece uma situação em que aponta uma queixa de adoecimento mental, né, você tem aí vários fatores que precisam ser trabalhados nessa organização. Então, eu gostaria, com muita alegria, eu gosto de falar isso, né, a gente vem caminhando numa evolução ao longo dos anos, a gente também vem aprendendo, né, eu estou aqui apenas como um porta-voz do CIAS, mas quem brilha mesmo
o time dos CIAs, né, especialmente o time da qualidade de vida no trabalho, que com tanto zelo, carinho, cuidado, faz o acolhimento aí dos nossos servidores na necessidade. Então o servidor está cuidado. Tem alguém que está olhando por ele. Sim, a gente procura fazer o que está ao nosso alcance e muitas vezes a gente vai até além. Como eu disse, tem a porta de entrada que pode ser feita pelo próprio servidor, o gestor pode também fazer o encaminhamento quando necessário, e a gente também faz esse rastreamento aí ativo para poder entender qual área ali precisa de um olhar mais cauteloso. Agora aqui uma curiosidade, viu? Essa curiosidade, que não só minha, provavelmente você de casa também talvez tenha pensado nessa curiosidade aqui. Qual é o profissional, o servidor, né, que mais aparece nessa questão de problemas de saúde mental? Existe uma estatística, existe um acompanhamento? Vocês devem saber esses números, né? Sim, o CIAS desenvolveu ao longo dos anos algumas metodologias de trabalho e a gente tem um instrumental que a gente chama de clínico epidemiológico. Esse instrumental clínico epidemiológico, ele ajuda a gente a direcionar para qual área que está precisando ali de maior ajuda. E é claro que a gente tem um maior número de servidores que estão lá na saúde e na educação, então esses servidores são aqueles que aparecem para a gente com uma maior demanda e uma maior necessidade de acolhimento. Entendi. E além do pessoal da educação, tem mais algum outro que poderia destacar ou não? Em termos de destaque estatístico, a gente classificaria dentro aí da Secretaria de Saúde e Educação pelo número quantitativo mesmo. Pelo número, né? Então, provavelmente acontece em todas as áreas, né? Talvez até de uma forma meio equilibrada, provavelmente. Se a gente fosse fazer uma proporcionalidade, isso. A gente teria aí as outras secretarias, né, com os problemas aí que envolvem a própria atividade, né, por exemplo, a atividade da guarda é uma atividade que demanda muito carga cognitiva, atenção, concentração, lidar com situações inesperadas que podem precisar lá da nossa atenção e, como eu disse, mais uma vez, o CIAS está à disposição para fazer o acolhimento dos nossos servidores. Outra dúvida aqui, que depois eu vou ir para a Leila com essa dúvida aqui. O servidor identificou, o gestor identificou, buscou o CIAS, aí vocês fazem todo esse processo que você falou para a gente, aí depois ele vai para um trâmite normal de acolhimento de saúde mental, CAPS, alguma coisa assim? Dessa maneira que funciona? Bom, lá no CIAS, a gente faz esse acolhimento e existem lá acompanhamentos diversos, dentre esses com o setor de psicologia. Né? Porém, o tratamento continuado, né, ele deve ser feito no nível da assistência, que ela pode ser, né, no SUS ou ela pode ser na saúde suplementar. Quando o servidor ele é residente em Nova Lima, vai estar encaminhando para a rede para poder dar o suporte, acompanhamento. Quando ele não né, a gente tenta fazer um contato com essa localidade para dar prosseguimento e, se for saúde suplementar, também dar o direcionamento aí que for necessário. Entendi. Aí vou para você, Leila, viu? A gente falou aqui, mostrou o caminho do servidor, né? Mas e a população em geral? Onde que ela vai? Quem ela procura? A gente sabe que o servidor vai procurar o CIAS. Agora a gente já sabe disso, ficou muito bem claro, né, gente? Servidor municipal, que precisar ali de algum apoio de saúde mental, já sabe que pode procurar o CIAS. Mas e a comunidade? Conta pra gente, Leila, como é que ela faz? Ótima pergunta, né? A oportunidade da gente falar também que no município nós temos tanta oferta, né, de cuidado para não só o servidor, conforme o doutor disse, mas para toda a população, né? E ainda falando do servidor, nós temos hoje, dentro da Secretaria de Saúde, né, que eu penso ser um ponto importante de cuidado com o servidor, que é a gestão do trabalho, né, que é um departamento que foi criado dentro da Secretaria de Saúde para cuidar de quem cuida. Né? Então, assim, quando esse profissional ele chega ali no CIAS, profissional da saúde, né? Eu estou falando dentro da Secretaria de Saúde, esse profissional muitas das vezes já passou ali na gestão, já foi feita uma intervenção, né? Ou o próprio CIAS em articulação ali com a gestão do trabalho, tudo isso para que o profissional, o servidor, ele seja cuidado em todos os sentidos e principalmente quando se fala de saúde mental. Quando a gente está falando de saúde mental no trabalho, é bom sempre lembrar isso, né? Então, os profissionais que atendem
na rede municipal, eles também são capacitados para isso, especificamente para isso, no caso, ou acontece só uma coisa mais aberta, assim? Sim, eles também são capacitados para esse atendimento, né? Eu estou falando de uma gestão do trabalho dentro da Secretaria de Saúde para os servidores da saúde, mas quando a gente fala da população no todo, do serviço, né, que está aí dentro do nosso território, a gente vai falar da oferta de cuidado, tanto para a população, mas também para esse servidor, esse profissional que está adoecido, o que diz respeito ali à saúde dele, né, a saúde do trabalhador. E nós temos aí no município, né, dentro do Departamento de Saúde Mental, dentro da atenção especializada, os serviços que são responsáveis por esse cuidado em saúde mental, como, por exemplo, os CAPs, né, o município tem o CAPs tipo 2, que vai atender os pacientes, né, com transtornos mentais, o CAPS AD, que vai atender os pacientes com transtorno mental decorrente do uso de substância. No território, as unidades básicas de saúde, ele acolhe esse paciente também com demanda de saúde mental, esse servidor com demanda de saúde mental, e a partir desse acolhimento, a equipe de saúde da família vai entender o que é aquela demanda para direcionar para o serviço certo, né? E quando a gente fala e pensa sobre o tabu, né, o preconceito ali em torno da compreensão do que é a saúde mental, né, do que é o adoecimento psíquico, a gente pensando, né, em política pública, na acessibilidade, no tratamento de cada um dos nossos pacientes, a gente fez a descentralização do serviço de saúde mental ambulatorial. Ou seja, Nova Lima antes tinha um ambulatório central, onde o paciente tinha que ir até esse ambulatório central para ser tratado e depois, né, tratar as outras questões na UBS ou em outros serviços, mas hoje essa equipe é que está lá no território, é que está lá na unidade básica para que esse paciente ele possa ser tratado ali, não só da demanda dele de saúde mental, mas de todas as outras demandas, e para que a gente também possa dizer que o paciente com demandas de saúde mental, o servidor com demandas de saúde mental, o lugar dele é em todo o território. Então, só para ficar bem claro aqui, identifiquei que estou precisando de ajuda ou alguma coisa nesse sentido, eu vou para a UBS então. Isso. E aí lá é feito o encaminhamento. Isso. Só para o pessoal não confundir, né? Não vai direto no CAPS buscar em outros lugares, né? No caso do servidor, busca o CIAS, que eu acho que seria um caminho melhor, né? Quando a gente fala de saúde mental no trabalho. E a população em geral, então, busca a UBS. Acho que ficamos... A UBS é a porta de entrada para iniciar o tratamento, mas é importante a gente esclarecer que o CAPS ele é um serviço de urgência psiquiátrica. Isso. Então, ele é um serviço porta aberta. O paciente, o servidor que se encontra em crise, em intenso sofrimento psíquico, ele não precisa fazer um contato para ser atendido. Entendi. Né? Ele pode ir até o CAPS, ali ele vai ser acolhido pelo plantonista e vai ser feita todas as intervenções necessárias. Então, isso serve para o servidor também? O CIAS está de acordo? Sim, é importante fazer essa diferenciação, não é? Porque o CIAS é um serviço eletivo, a gente faz lá as programações. Em situações de urgência, tem que procurar a unidade de urgência para esse atendimento, unidades que são 24 horas, como foi aqui exemplificado. Agora, tem um ponto que é importante a gente destacar, né? Eu vou até aproveitar aqui o momento para falar. O CIAS ele é vinculado à SUGESP, que é a Secretaria de Gestão, Subsecretaria de Gestão de Pessoas, que é da SEMAD, Secretaria Municipal de Administração. Então, o CIAS ele vem também ganhando o apoio da Secretaria Municipal de Administração para poder conseguir fazer essas linhas de cuidado antes do adoecimento. E para isso a gente conta com a parceria, o apoio indissociável da Secretaria Municipal de Saúde. Então, ou seja, quando a gente está falando de saúde mental, o que a gente tem como ideal é a gente trabalhar todos os nossos pilares, né, de desenvolvimento para que a gente não tenha quebra da saúde mental. E para isso existem os programas de qualidade de vida no trabalho. A gente tem um programa muito legal que se chama CIAS Itinerante, que a gente faz uma inversão, a gente vai lá no local e faz lá as propostas de intervenção terapêuticas. Aí tem ginástica, alongamento, tem roda de conversa, debate, mindfulness, todas práticas aí, multiprofissionais e multidimensionais que vão propiciar esse ambiente aí mais saudável, uma maior qualidade para o servidor, né? E a gente tem um time no CIAS extremamente preparado para isso. Gostaria, né, de agradecer aqui, né, a Janaína, a Juliana, o Dr. Felipe, que participam ativamente dessa regulação, desses
programas, tem outras pessoas, a Cíntia também, né, Linhares, é bom citar alguns nomes, assim, e essas pessoas é que fazem tudo acontecer e fazem esses programas que a gente tenta fazer, melhorar e aprimorar continuamente. Vou aproveitar essa sua fala, a gente está com o tempo curto aqui, né? A gente tem tanta coisa, a gente conversou tanta coisa antes, né? Que pena que a gente não consegue passar tudo nesse espaço de tempo. Vou aproveitar a sua fala, doutor, para falar sobre a questão do preconceito. Você fala que você faz programas, que vocês vão até as pessoas, né? Acho que para os dois podem falar muito melhor que eu, né? Porque eu não sou profissional da área, mas que existe ainda esse tabu, esse preconceito das pessoas, do servidor, um certo medo de serem julgados. Eu acho que eu não vou dizer tabu, é que é medo de ser julgado ou falta de conhecimento mesmo, né? Talvez você esteja colocando uma coisa de estigma, né? Assim, na verdade, a gente tem uma infeliz construção, talvez hollywoodiana, tá bom? Que isso aí aconteceu nos anos 70, 80, que tratou de uma forma talvez muito equivocada aí as questões psíquicas. Isso gerou um senso coletivo de que as pessoas não podem cuidar da saúde mental, ou quem vai no psiquiatra é maluco. E aí esses estigmas, eles ficam muito enraizados e muito fortes. Ainda hoje eu conversava com um amigo, que é uma grande autoridade, e ele falava na observação de que as mulheres buscam mais acolhimento que os homens. E aí eu respondi para ele, porque as mulheres talvez tenham mais atenção com os cuidados à saúde, mas que o homem também precisa ter, não é isso? Na sociedade, né, o que acontece é que quando a gente tem essas situações e você não tem essa atenção, esse cuidado, essa preocupação, né, inclusive de buscar essa ajuda, você pode ficar aí muitas vezes em situações que são de extrema vulnerabilidade, que precisa ali ter alguma atenção, um cuidado ali devido, e que seria totalmente desnecessário. Então, que fica aqui o convite, né, para as pessoas, independente aí de qualquer questão, né, para buscar essa ajuda, né, que a gente vai estar atento para poder fazer o acolhimento que for necessário. É isso mesmo, né, Leila? Isso mesmo. Acho que além do que o doutor traz, né, de todo esse estigma, tem também a falta de compreensão do que é a saúde mental. Né? A saúde mental não é só a doença, né? Não é só o adoecimento psíquico, porque às vezes o sujeito, né, o paciente, ele espera chegar ali àquele extremo, né, o extremo de uma crise, o extremo de um adoecimento maior, para entender a importância de cuidar da saúde mental, né? E é o que eu digo, assim, se a gente cuida do todo, né, é tão fácil ir ao médico para cuidar de uma dor de barriga, né, para cuidar ali de uma pressão alta, por que não cuidar daquilo que comanda tudo, né, que é a nossa mente? Então, aproveito, né, para reforçar sobre a importância de cuidarmos da nossa saúde mental, de estarmos atentos a qualquer sinal de adoecimento, né, principalmente relacionado ao ambiente de trabalho, né, que impacta tanto no sentido de produção, né, a pessoa ela tem a dificuldade ali de corresponder àquilo que é esperado e às vezes acha que é só um cansaço, mas não, muitas das vezes está adoecido, né, isso junto com tantos outros sintomas que nos levam aí um adoecimento mental. Né? Que legal, gente, já chegamos no fim aqui, a gente queria falar tanta coisa a mais, mas vocês vão voltar, quero deixar aqui o meu agradecimento à Secretaria de Saúde, à secretária Alice, muito obrigado por ter, né, disponibilizado esses dois profissionais aqui, excelentes para conversar com a gente sobre isso, muito obrigada, Leandro, muito obrigada, Leila, sejam sempre bem-vindos aqui, pode ter certeza que agora sei o caminho, e vou buscar vocês para esclarecer um pouco mais, né, hoje a gente focou um pouco no trabalho, saiu um pouco aqui também, foi para a saúde mental, porque é um assunto muito amplo, né, vou trazer vocês aqui de novo para falar sobre o servidor, sobre os atendimentos da comunidade, muito obrigada de coração, viu? E você que nos acompanhou, muito obrigada por ter ficado aqui, já sabem, vamos cuidar da saúde mental. Até o próximo Debate Público, eu ia errar o nome do programa, gente, Debate Público.